Somos parte de um organismo vivo. Uma cadeia rica e complexa, nutrida por detalhes minúsculos e acontecimentos grandiosos. Nos pulsares desse organismo, podemos reconhecer os fluxos vitais e, olhando a fundo, perceber a interdependência de seus elementos. Nos distinguimos como indivíduos, e isso é maravilhoso. Tão maravilhoso que às vezes até esquecemos que, no fundo, somos parte desse grande organismo. Nós somos o fluxo. Nossas ações individuais interferem sim em tudo ao redor. Nosso pulsar pulsa o mundo. Nossos movimentos transformam a sociedade e transformam vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Esse poder transformador está perto, bem ao alcance. O poder de mudar o futuro de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade. Na Janssen, temos o compromisso de nos levantarmos todas as manhãs para alcançar o que na noite anterior parecia inimaginável. Temos o compromisso de abrir as nossas portas à colaboração e os nossos braços às necessidades de cada paciente, para que o que funcione em nossos laboratórios também funcione em suas vidas. Somos a Janssen, a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, criando um futuro sem doenças. Muito boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas em nome da BHH a todos os participantes de mais um webinar que a BHH promove relacionado à inclusão de novos tratamentos, do acesso a tratamentos já existentes a pacientes do Brasil inteiro. Esse é um assunto que é muito caro para a BHH. A BHH entende que o papel dela como instituição médica, como representante de uma classe médica, de uma especialidade, não pode, sem dúvida nenhuma, deixar de agir em relação a essa situação, que é lutar pela inclusão de novos tratamentos, pelo acesso desses tratamentos a diferentes doenças hematológicas. Então, quero inicialmente dar as boas-vindas a todos, cumprimentar aqui a deputada Silvia Cristina, que nos ajuda hoje nesse webinar. Muito obrigado, deputada, pela sua presença, pela sua participação e pela sua ajuda nesse assunto que tenho certeza a senhora também entende da maior importância. Quero cumprimentar também a doutora Carla Buchimpani, desculpe, Carla, e, além disso, o meu amigo, meu colega de diretoria da BHH, doutor Ângelo Maiolino. Esse assunto, sem dúvida nenhuma, como disse, é de enorme importância, que é o tratamento do mieloma múltiplo no sistema público. Como vencer os desafios? E desafios é o que não falta. E a BHH, atenta a essas necessidades, a esses desafios, tem promovido essas discussões, esses webinars que nós chamamos em relação aos mais diferentes tipos de tratamento das diferentes doenças hematológicas. Então, quero passar a palavra ao Dr. Ângelo Maiolino, que vai conduzir os trabalhos desse webinar, e desejar a todos que a gente possa ter uma discussão ampla, importante, e que nós consigamos resultados efetivos a partir dessa discussão. Muito obrigado a todos. Olá a todos, obrigado, Dante, aí pela apresentação. Obrigado à deputada Silvia Cristina, a Carla Buchimpani pela presença aqui nesse webinar. Temos certeza aí que nessa 1 hora a gente vai poder discutir, debater um pouco do cenário de hoje e do futuro. A gente usa o mieloma múltiplo como um elemento, como exemplo de um dos cânceres do sangue, né? Da importância de ressaltar esse aspecto de uma abordagem no setor público mais inclusiva dos pacientes portadores de cânceres do sangue, né? E usando esse modelo do mieloma múltiplo, a gente nota e percebeu ao longo desse tempo a grande defasagem da incorporação de novos medicamentos que, apesar de aprovados no Brasil há muitos anos, e a gente usa também, assim, só como exemplo, a questão do bortezomib para discutir esses assuntos,
foram mais de 10 anos da aprovação regulatória até a incorporação pela Conitec, que felizmente nós conseguimos incorporar no ano passado o bortezomib ao sistema público de saúde. Então, debater essa questão não é só com foco nos pacientes com mieloma múltiplo, mas tentando ampliar um pouco o foco para os pacientes hematológicos, portadores de câncer no sangue como um todo, né? E também a questão fundamental, a gente teve aí numa atuação conjunta aí da BHH, das sociedades, essa aprovação do bortezomib e a Conitec. Também tivemos a oportunidade de ter aí quase num tempo recorde, né, o aumento do valor da APAC, né, para um valor bastante compatível, quer dizer, porque não adianta somente aprovar, né, precisa ter aí um valor compatível para que as unidades públicas possam efetivamente adquirir o medicamento e fornecer aos seus pacientes. Então, felizmente, aí em dezembro do ano passado, nós tivemos aí um incremento significativo e hoje, a nosso ver, não existiria nenhuma justificativa de que as unidades públicas, os CACONs, as UNACONs por todo o país não forneçam esse tipo de tratamento. E, assim como o caso do mieloma, a gente vai passar aí na discussão, usando como exemplo, podendo ampliar para todos os tipos de câncer no sangue. Então, eu queria, só lembrando ao público que estiver assistindo, pode enviar as perguntas aí pelo chat, no botão aí direito. Acho que está todo mundo muito acostumado, né, deputada, hoje, a utilizar esse modelo nesse novo normal, né, depois de 1 ano e meio, utilizar as ferramentas online. Então, por favor, façam suas perguntas, que a gente vai ter uma grande oportunidade de debater. Então, eu queria passar a primeira pergunta para a deputada Silvia Cristina, ela é presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer. Queria que, se ela pudesse um pouquinho aí discutir e falar conosco como é que é a atuação da Frente Parlamentar, como é que funciona aí a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer. Não sei se acho que a deputada... A senhora está ouvindo? Eu acho que ela caiu aqui. Bom, deixa enquanto... Não, estou ouvindo, sim. Voltou. Não sei se vocês... Só que a sua tela... Não sei se vocês conseguem me ouvir. Eu consigo, mas eu acho que a tela virou do lado ao contrário aí. Não sei se a parte técnica pode auxiliar aí a gente. Agora ficou certinho. Acho que ele já vão buscar a senhora para dentro. Então, seria essa pergunta, deputada. Um pouquinho da atuação da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, como é que funciona. Acho que as pessoas têm muita dúvida, assim, a senhora poderia falar assim, como se forma uma frente parlamentar e de que maneira a Frente Parlamentar pode atuar em prol aí dos pacientes hematológicos. Boa noite, deputada. Boa noite, doutor Ângelo, boa noite, doutora Carla, um abraço fraterno do Dante e todos que compõem a Associação Brasileira de Hematologia, a BHH, tenho o maior respeito, inclusive tive a oportunidade de saber um pouco mais dessa entidade, o trabalho prestado em todo o Brasil e do que, na verdade, toda a diretoria, como todos que fazem parte, pretendem fazer para melhorar, para dar dignidade à vida de tantas e tantas pessoas com cânceres de sangue. Então, realmente é um prazer estar participando, muito me honra, né, participar dessa webinar que é tão importante. A Frente Parlamentar, como todas as outras, nós temos centenas delas, mas digo assim de coração, a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer é uma frente composta por 236 parlamentares, então, no universo de 513, é uma das frentes parlamentares que mais tiveram adesões, porque é uma frente que a maioria, todos, né, inclusive destes, e até falo por aqueles que não conseguiram compor, né, se sensibilizam com a causa do câncer. Quem que não teve, ou quem, né, teve algum parente, ou que sabe de algum conhecido, então isso é muito frequente na vida das pessoas, né? Então, qual que é o maior zelo? O que nós pretendemos? Qual é o objetivo? Trabalhar políticas públicas para melhorar
o tratamento, a prevenção, como o cuidado, especialmente, de milhares e milhares de pacientes com câncer. Agora, é relutante falar, nós falamos tanto de pandemia, a pandemia ela passa, nós estamos vivendo um momento frequente, e o câncer não, porque é uma doença milenar, então ele vai continuar acontecendo, então é por isso que nós precisamos estar lá, trabalhando todos os dias incansavelmente, participando das discussões, pedindo, na verdade, ações concretas, que o Executivo é responsável de fazê-lo através do Ministério da Saúde, a qual nós temos, é claro, intermédio e participamos não somente da frente, mas das comissões, mas, entretanto, estar dando prioridade especialmente aos pacientes com câncer. Então, a frente parlamentar ela veio para isso, para dar dignidade, para ter um olhar específico de muitas pessoas que lá estão fazendo parte, que são pacientes oncológicos, como eu, que sentiu na pele o que é fazer um tratamento oncológico. Então, por isso que a gente é tão combatente na frente parlamentar e, com certeza, nós teremos aí bons resultados, mas não sozinhos, né? Quando nós temos o terceiro setor, né, como a BHH e como outras instituições que estão aí participando conosco, nos demandando, só fortalece também o nosso trabalho. Deputada, eu não sei se a minha... Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo... Ângelo, eu acho que a conexão dela está ruim. Eu acho que deu um probleminha na conexão. Bom, vou passar então... Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não, obrigado, deputado. Não, a gente ouviu a maior parte da sua explanação em relação à frente parlamentar, e realmente o que nós nos colocamos aí pela BHH, como disse nosso presidente, doutor Dante, aí a BHH à disposição e empenhada também nesse trabalho. Eu vou passar, então, só para, talvez, resolver um pouquinho o problema da Maravilha, conexão. a gente fica muito feliz. Obrigado, deputado. Vou passar, então, uma pergunta aqui para a doutora Carla. Lembrando, a Carla ela ocupa aí uma posição estratégica hoje, aqui no Rio de Janeiro. Ela já foi diretora clínica do Hemorrio, né, Carla? Já esteve à frente aí do tratamento dos pacientes hematológicos no Hemorrio, que tem um volume muito expressivo de paciente em tratamento, né? E hoje você teve a coragem aí de assumir, né, a Fundação Saúde, mais esse desafio na tua vida profissional, né, Carla? E, na verdade, assim, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você também cuidou um pouco de mieloma, a tua linha em doença mieloproliferativa, LMC, mas você atua diretamente na direção também do Hemorrio. Então, falar um pouco como é que foi a tua experiência, né, no tratamento dos pacientes com mieloma e como hoje, né, você vê essa possibilidade, depois de tanto tempo da gente tendo incorporado o bortezomib, tendo um financiamento adequado para o financiamento do bortezomib. Como é que você vê o cenário daqui para frente, Carla? Boa noite. Boa noite, Ângela. Um prazer enorme estar aqui com vocês também. Boa noite, Dante. Boa noite, deputada Silvia. Um prazer enorme a gente estar aqui. E, na verdade, assim como Ângela, a gente fala enquanto gestor e fala também enquanto ponta, né, de médico que atende diretamente o paciente, não só no serviço público, mas no serviço privado. Eu acho que a grande angústia é essa dicotomia entre o público e o privado, né? No privado, a gente tem acesso a vários medicamentos de ponta, medicamentos que nós sabemos dos estudos clínicos que realmente levam o paciente a um excelente tratamento, com excelente qualidade de vida e resultado em termos de sobrevida global e sobrevida de progressão. E no público, a gente com acesso realmente bastante restrito, como que se nós tivéssemos um gap de tempo, onde em um determinado tempo você está tratando no serviço público e
anos à frente a gente está tratando no serviço privado. Então, agora, com essa possibilidade, na verdade, a gente já no Hemorrio, Ângelo, a gente já estava conseguindo fazer o Bortezomib, porque existe uma vantagem nesse sentido. Agora, na Fundação Saúde, a gente tem a possibilidade de fazer as compras por licitação, e a gente já estava com acesso ao Bortezomib, mas essa é uma situação que não é comum em todas as unidades, os UNACONs de todo o Brasil. Então, no serviço público, dependendo realmente da questão do acesso ao valor financeiro de repasse da PAC, sem esse valor, é impossível fazer essa licitação e essa possibilidade de compra, então, de aquisição desse medicamento. Ter agora o Bortezomib disponível para todas as pessoas, a gente viu na semana passada o Renatão falando, né, que acaba sendo uma irresponsabilidade o gestor dos hospitais que fazem o atendimento no serviço público desses pacientes com mieloma não disponibilizarem esse medicamento extremamente importante, que já é absolutamente defasado, se você levar em consideração todo o portfólio de medicamentos que são disponíveis aí para o tratamento desses nossos pacientes. Então, de verdade, para nós é uma alegria, uma possibilidade de muita satisfação ter a disponibilidade do uso do medicamento, tanto no privado, e aí o público acabar se aproximando um pouco mais do privado nesse atendimento. Então, realmente é super bom, a gente se sente efetivamente tratando muito melhor o nosso paciente, já com resultados muito melhores. Exato, né, Carla? Como você está falando, né? Muito ainda a gente vai ter que fazer para tentar aproximar o perfil, as possibilidades de atendimento no sistema privado e utilizar esses tratamentos inovadores no sistema público. Esse eu considero, todos consideramos, né, como sociedade, talvez um dos nossos maiores desafios. Esses tratamentos inovadores, indiscutivelmente, trouxeram um benefício não só de aumento da sobrevida desses pacientes, como de qualidade de vida e reincorporação dessas pessoas à sociedade. Então, a utilização, claro que racional, dentro de uma lógica farmacoeconômica também, ninguém quer quebrar o sistema nesse sentido, não é esse o intuito, mas dentro de um sistema de equilíbrio, a gente ter a possibilidade também no sistema público de poder oferecer esses medicamentos mais inovadores para os nossos pacientes. Eu acho que a deputada acho que retornou agora, acho que voltou a conexão. Deputada, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, assim, como é que se pode definir as prioridades e os objetivos dentro da sua comissão, da Frente Parlamentar? Como é o papel da sociedade, como se define uma prioridade? A gente sabe que são muitas as demandas, às vezes a gente pode ficar perdido no meio de tanta defasagem ou tanta demanda pública e que tem que se escolher, tem que se definir prioridades. E é um desafio, né, deputada? Sim, Ângelo, é um desafio. Inclusive, quando a doutora Carla falava aí de novas drogas que já foram testadas, que já comprovaram sua eficácia, que elas chegam mais rápidas no privado, e a gente tem essa sabedoria, né? Mas nós temos que ter, na verdade, o nosso trabalho é de que os pacientes eles são os mesmos, são todos brasileiros, são todos pacientes com câncer que também precisam desse avanço dentro das unidades públicas também, né? Hoje, a comissão e a frente parlamentar também, só para se ter uma ideia, entrou numa outra demanda também de discussões sobre a atualização e modernização da tabela SUS, porque nós vimos aí, infelizmente, procedimentos, e nós vimos o que se paga por alguns medicamentos via SUS, infelizmente, eles não condizem com a eficácia que deveria ter nesses procedimentos cirúrgicos, nesses tratamentos, como também a incorporação de novos medicamentos. Quando falávamos aí da Conitec, da demora, da burocracia que acontece para a liberação desses medicamentos, e essa inclusão desses medicamentos para o SUS, eles são completamente importantes. É claro que são desafios grandes, inclusive nós lutamos para que dentro do orçamento, assim como houveram, né, orçamentos extras para o combate à pandemia, e depois
da pandemia, nós teremos aí cânceres avançados, nós estamos falando aqui de cânceres no sangue, né? Olha como a prevenção desses cânceres, infelizmente, eles não acontecem a contento no Brasil. Então, você imagina, doutor Ângelo, doutora Carla, quem nos assiste, o quanto que nós teremos de cânceres avançados pós-pandemia e o quanto que nós temos que trabalhar. Então, além de termos que avançar também na prevenção e para o diagnóstico precoce desses cânceres, mas também no tratamento. Hoje nós temos aí, inclusive, poucos médicos, né, poucos médicos hematologistas, poucos médicos que estão aí, na verdade, nessa trajetória para que nós possamos, enfim, ter essa clientela, esses doutores especializados, mas o que nós devemos também, dentro da Câmara, também da comissão, como da frente, nós estamos falando nisso, é levar isso para nós, né? Nós somos demandados, inclusive, quero até propor em público aqui para a BHH, né, Associação Brasileira de Hematologia, para que em setembro, já que nós estaremos aí já estamos muito próximos de agosto, para que em setembro e agosto, agora, quando nós retornamos de recesso, nós possamos... Está dando uma... Acho que a deputada... E ela vai fazer uma proposta para a gente, né? Mas ela volta. Assim que ela voltar, a gente pega aqui uma proposição que eu acho que seria uma coisa bastante importante aí. Quando ela voltar. Na verdade, eu acho importante a gente ressaltar aqui nessa webinar, público, muitos dos nossos sócios da BHH, que esse trabalho que tem sido feito aí pelo Comitê de Acesso, eu acho que é fundamental hoje, né, Dante, que a gente trabalhe bastante em prol do público, na verdade, do setor público também. Essa defasagem que a gente encontra nos dois sistemas, realmente, ela é inaceitável. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que estar bastante empenhado, e o sucesso do Bortezomib, eu acho que foi só um primeiro passo nessa direção de incorporação de tratamentos mais inovadores, né? Acho que a deputada conseguiu voltar. A senhora está ouvindo, Ângela? Puxa vida! Imagina, mas na hora que a senhora fazer uma proposta para a gente, caiu. Puxa! Eu acho que agora vai dar para fazer a proposta. A gente ouviu até setembro. Puxa vida! Testamos antes, tudo ok. A da doutora Carla, né, que falou, olha, variou um pouquinho, não deu problema. E a minha, que estava 100%, são pegadinhas, infelizmente, na era da informática, do avanço das tecnologias, mas nos deixam aí, infelizmente, dessa maneira. Então, vamos lá para a proposta, antes que eu tenha um problema aqui, mas espero que não tenha mais. Propor 2 audiências para setembro, já que agosto a gente reinicia aí a partir do dia 12, uma audiência pública especificamente para tratar dos cânceres no sangue, e o primeiro convidado seria, com certeza, a Associação Brasileira de Hematologia, e uma outra, que eu não tenho dúvida de que todos os pares também seria muito relevante, o papel do médico no tratamento de cânceres no sangue do país. Assim como a doutora Carla, que participa de maneira muito sábia, de maneira muito enriquecedora dessa live, eu penso que nós temos aí muitos profissionais que eles poderiam também nos ajudar nessa formação de um plano de ação propriamente, né? Hoje, o Estatuto do Câncer, que foi recém-aprovado na Câmara dos Deputados, ele aconteceu por causa disso, por causa dessas audiências. Então, nós ouvimos muitas entidades, terceiro setor, setores públicos, Ministério Público, Ministério da Saúde, e aí nós conseguimos levar para dentro do Congresso o Estatuto do Paciente com Câncer, aperfeiçoá-lo
e aí aprová-lo por unanimidade, e eu penso que essa foi uma vitória realmente muito grande. Então, essa é uma construção. Nós realizamos, doutor Ângelo, várias audiências, são vários as tratativas com relação ao câncer, mas já falamos muito de cânceres mais comuns, como mama, como pele, como colo uterino, enfim. Então, hoje, falarmos especialmente dos cânceres no sangue, que são tão frequentes, né? Então, é uma maneira da gente avançar, sem dúvida. Então, nós estaríamos lá também propostos a fazer esse encaminhamento via Câmara Federal, com a participação do Senado, que aí faríamos uma comissão mista, sem dúvida. Deputada, eu tenho certeza, o Dante está aqui presente, né, e certamente vai confirmar que vocês podem contar com a participação, o empenho da BHH dentro desse fórum, nessa audiência pública e de uma forma bastante propositiva, auxiliando na formulação dessas políticas de combate ao câncer do sangue no sistema público. Eu acho que esse caminho, né, dentro das audiências, a convocação das sociedades médicas, eu acho que a gente realmente aí tem um papel a contribuir nesse processo. Né, Dante? Eu acho que para a gente é bastante importante esse convite, pode contar conosco. Né? Claro, sem então, dúvida. Muito obrigado, Silvia. Eu acho que aqui a gente inicia um relacionamento que eu tenho certeza que vai ser muito profícuo. Muito obrigado já de antemão pelo convite, que já está aceito. Maravilha. Então, eu já faço esse encaminhamento e, com certeza, nós teremos outras oportunidades de lives, de webinar, para também dar o resultado disso que começou nessa discussão, né? Em que eu fui convocada, que eu fui convidada, que nós estamos debatendo, trazendo também essas depois para a gente dar sequência. Excelente. Carla, a gente entende que muitas vezes, talvez, nós médicos, principalmente o pessoal que está atuando no atendimento aos pacientes, né, sofre muito esse impacto da falta de acesso aos medicamentos, essa angústia muito grande, e muitas vezes se coloca numa posição que talvez não tenha a exata compreensão, né? Esse é o ponto, do poder que o médico tem de transformar essa realidade. É claro que é muito difícil, sozinho, chegar lá e transformar, mas eu acho que nós temos, sim, né, Carla, um papel importante, não só atuando como gestores, mas ouvindo o que os médicos mais jovens, as demandas e como isso vai funcionar. Como é que você entende aí, como gestora hoje, agora da Fundação Saúde, você trocou o chapéu um pouco, né? Quais são as possibilidades que você vê? Eu sei que é sempre uma discussão pelo orçamento, o cobertor é curto, né? Mas você está mais otimista em relação a equacionar algumas das defasagens que a gente tem no atendimento aos nossos pacientes com câncer hematológico? Como é que você vê isso, Carla? Ângelo, eu acho que eu sempre estava falando com o pessoal do Hemorrio, né, na época, como direção técnica do Hemorrio, que eu acho que todos os médicos deveriam passar pela gestão em algum momento, todo mundo, né? Eu brincava dizendo que assim, era bom cada um fazer a gestão por um dia, porque você poderia identificar que o médico, quando você está na gestão, você consegue perceber o poder do médico, não é o poder do gestor. É o poder do que o médico tem e que a ponta tem em fazer as suas solicitações. Muitas vezes a gente, na ponta, acha que não é possível, acha que não vai rolar, acha que não vai ser aquilo que nós sonhamos em oferecer o melhor para o nosso paciente, isso não vai ser possível. Mas, de verdade, quando a gente chega à gestão, a gente percebe que é possível sim, né? Eu acho que a gente precisa se manifestar, precisa tratar, precisa trabalhar em união, a gente precisa correr atrás realmente do melhor para o paciente, mas é fato também que a gente tem que pensar em questão de política pública, né? Eu quero voltar um pouquinho aqui, a deputada falou há pouco atrás, que é bastante importante, às vezes a gente também foca muito no tratamento, sem dúvida, é muito importante o acesso ao tratamento, mas ela estava falando sobre, nesse período de pandemia, quantas pessoas deixaram de ser diagnosticadas porque não
não procuraram a assistência médica. E a gente sabe que, usando aí o tema mieloma múltiplo, quantos pacientes deixaram, quantos médicos deixam, por exemplo, de pedir uma simples eletroforese de proteína? E aí, quando a pessoa deixa de fazer um diagnóstico talvez simples, ou um hemograma, quanto que muitos pacientes, né, muita gente no sistema público tem pouco acesso a exames básicos que poderiam dar condições para o diagnóstico de doenças oncológicas, hematológicas. Nós sabemos, né, assim, uma leucemia linfocítica crônica com simples hemograma, uma eletroforese de proteína levando o diagnóstico de mieloma, ou mesmo uma gamopatia monoclonal que você consiga identificar logo no futuro próximo um mieloma, e tantas outras patologias hematológicas que o setor básico precisa permitir o acesso desses pacientes a esse diagnóstico precoce. Ela estava falando sobre a prevenção. Na verdade, a gente sabe que não consegue prevenir, mas a gente consegue diagnosticar precocemente. E quando você faz o diagnóstico precoce, você tem um acesso mais rápido ao tratamento e mais efetivo. E quando você mesmo falou, né, levando em consideração a questão dos gastos públicos, é mais barato você prevenir ou diagnosticar precocemente, ter um acesso a um bom tratamento, e tratar o paciente dignamente é mais barato do que ele se tornar incurável ou intratável, ou ter uma sua doença com uma progressão de doença, que isso tira do trabalho, tira, né, de ser uma pessoa produtiva. Quantas pessoas aí dependentes de INSS, dependentes de tantas possibilidades, poderiam ser pessoas muito produtivas do ponto de vista de trabalho, mas porque acabaram tendo acesso muito tardio ou não têm um acesso a um tratamento realmente efetivo, acabam se tornando pacientes que que não são pessoas que, na verdade, eles vão viver eternamente em função da sua doença e não mais se tornarão ativos e produtivos na sociedade. Então, eu penso que é essa briga, e isso tudo começa, o médico sabe disso. O médico sabe que ele pode dar o melhor tratamento para o paciente, mas também que ele pode dar realmente a possibilidade de um diagnóstico precoce e levar esse paciente, então, a ter o melhor tratamento, continuando dando a ele uma qualidade de vida e de atividade, de produtividade ao longo da sua vida. Obrigado, Carla. Excelente. A gente compartilha há muito tempo dessa posição, né? E eu acho que você tocou num ponto extremamente importante que eu queria realmente colocar aí para a deputada. Na realidade, a gente tem aí uma questão, como ela bem elencou, né, a situação da Covid, o atraso do diagnóstico e, muitas vezes, a falta de ferramenta para se fazer esse diagnóstico adequado. A gente está vivendo mesmo uma pandemia de câncer avançado. Isso já está absolutamente documentado, né? Então, muitos pacientes com mieloma, que é o nosso tema aqui, já chegavam com doença avançada no passado pela falta de recurso diagnóstico, né? E muitas vezes a gente está pensando aqui nos grandes centros, mas muitas vezes pacientes vêm do interior e ficam com dor. Quantos pacientes a gente diagnostica em fase inicial? São raros os pacientes diagnosticados em fase inicial. Então, você lembrou bem. Eu acho que dentro dessas audiências e dentro desse programa, a gente tem que ter um foco também na questão do diagnóstico. Não sei, acho que a deputada, a senhora está... Acho que deu uma congelada. Estou te ouvindo, sim. Você está ouvindo? Está ouvindo? Então, seria um pouco esse ponto aí, deputada, em relacionado a essa questão realmente aí do... Tá dando a interferência ainda. Vou voltar com a Carla aqui, qualquer coisa eu retorno aí para a senhora. Carla, explica um pouquinho como é que está a situação hoje aqui no Rio de Janeiro. A gente passou, como um todo, né, uma grande dificuldade, né? Como é que você tá com dificuldade aí de conexão mesmo. Mas como é que é o teu trabalho lá na Fundação, Carla? Como é que funciona realmente hoje? A gente sabe que o volume de pacientes que o Hemorrio atende é um volume de pacientes muito grande, né?
E como é que está a tua atuação dentro da Fundação? Como é que é essa relação institucional? A Fundação Saúde, ela é um órgão da Secretaria de Saúde. Na verdade, ela tem um contrato de gestão com a Secretaria de Saúde, e ela faz a administração, tanto assistencial quanto financeira, de 13 unidades, 13 hospitais no Rio de Janeiro. Então, um deles é o Hemorrio. Então, hoje a gente está responsável pelo Hemorrio, pelo IECAC, pelo IED, pelo CPRJ, são vários, estão todos os institutos, né? O Instituto de Hematologia, o Instituto de Cardiologia, o Instituto de Endócrino, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto de Dermatologia Sanitária, o SAMU, a gente tem também o Carlos Chagas, são vários hospitais, então, como falei, são 13 unidades, subindo para 15 em breve, e nós não somos uma OS, então a ideia é que, como parte da Secretaria de Saúde, a gente faz, então, a gestão dessas unidades. E o Hemorrio é uma das unidades. Então, a grande questão é que o Hemorrio não é orçamentado. Então, a gente não pode comprar pelo Hemorrio. Quando eu falo a gente, Hemorrio, porque o Hemorrio é minha casa, né? Mas a Fundação Saúde, ela é orçamentada. Então, a gente consegue fazer todas as aquisições financeiras e de serviços, de produtos, de tudo é feito pela Fundação Saúde, pela Secretaria através da Fundação, concurso público e assim vai. E aí eu estava falando que a gente, enquanto Fundação Saúde, a gente conseguiu já fazer a aquisição do Bortezomib antes dele ter esse retorno para a PAC. Então, isso é bem importante, porque isso a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro nos permite. Essa é uma grande vantagem. Óbvio que com a PAC você consegue dar o ressarcimento para a Secretaria, mas, e aqui eu estou realmente assim, enaltecendo nessa parte a Secretaria, não tenha dúvida, porque a Secretaria de Saúde permitiu fazer a compra, a aquisição desses insumos, independente, mesmo antes de ter o ressarcimento. Então, não é uma condição, sabe, assim, como acontece nos Zonacões. Olha, eu não posso comprar o Bortezomib porque eu não recebo ressarcimento para a PAC. Apesar da Secretaria não receber, a gente já tinha, então, essa compra via Fundação Saúde. Eu penso que essa é uma possibilidade das secretarias de saúde se organizarem. É fato que precisa realmente ter o ressarcimento, mas também, por outro lado, a gente precisa entender aquilo que é a prioridade. E o tratamento do paciente com câncer, é óbvio que a gente estava falando isso, né, Ângelo? O câncer, hoje, não é o mal do século, não é o mal do milênio. Há uma frase, uma estatística que diz que em 2050, 93% da população terá tido ou terá câncer. E é óbvio que, se for um câncer hematológico, que a gente esteja bem em condições aí de ter um arsenal terapêutico e diagnóstico para o acompanhamento desse paciente, diagnosticar, acompanhar bem, tratar bem esse nosso paciente. Então, o câncer, não tem como a gente falar que o câncer não é uma prioridade, ele é uma prioridade, né? A população tem envelhecido e a gente precisa tornar esses pacientes realmente produtivos até o máximo que for possível, né? E lembrando que nós podemos fazer parte deles, né? Então, é muito importante que nós estejamos bem preparados e que a gente tenha um arsenal terapêutico, diagnóstico e de acompanhamento para tratar muito melhor. E aí, por conta disso, não só o atendimento básico é muito importante, que esses médicos da base, né, os médicos que fazem o atendimento básico, estejam habilitados a fazer o diagnóstico precoce, então eles precisam ser treinados, é outro braço que, sem dúvida, a BHH tem ajudado muito, que é a parte do treinamento desses médicos. Eu penso que a gente precisa trabalhar mais no treinamento do clínico, que atende a unidade básica, para que o diagnóstico precoce seja muito bem realizado, e fazer um treinamento muito especial do hematologista para capturar esse paciente. Também nós precisamos trabalhar as nossas unidades, a gente tem um problema grave hoje de leito, de disponibilidade, você sabe disso, transplante é uma dificuldade nós termos acesso, né, a termos de leitos para todo mundo. Então, são várias vertentes, não só do atendimento básico, de diagnóstico precoce, de acesso ao monitoramento, de acesso à terapia de excelência, e também a possibilidade de ter leitos e condição de tratar bem esse paciente. Eu acho que essa junção toda a gente precisa trabalhar, e, obviamente, contando com o poder público e também com a questão política, é super importante para dar condição a gente fazer esse tratamento. Não, com certeza, Carla. Eu acho que esse é um ponto que eu
vou colocar aqui para a deputada, né? Realmente a gente precisa ter um olhar sobre essa linha de cuidado que a doutora Carla falou do paciente com câncer hematológico, né? Esse é um paciente que, além do diagnóstico precoce, ele precisa ter um acompanhamento especializado que pode culminar aí com um transplante de medula, por exemplo, né? Tem toda uma peculiaridade. Então, eu acho que a gente pode contribuir, viu, deputado, bastante com esse objetivo, né? Feliz aí por poder participar dessas audiências, acho que esse é um dos pontos. E talvez a gente tem pode ser uma coisa mais ambiciosa, mas, por exemplo, um dos nossos diretores, ex-presidente da sociedade, o professor Carmino Antônio de Souza, ele terminou a gestão à frente aí da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, agora ficou 8 anos, e ele tem uma visão que a gente discute bastante, que é realmente, talvez, do câncer, ter um programa, né? Assim como existe o programa do HIV, o programa de hepatite do Ministério, o Programa Nacional de Imunização, que está muito em voga, talvez essa é uma colocação dele importante, talvez pudéssemos ouvir a sua opinião, mas realmente talvez o Ministério pudesse ter aí um programa nacional de câncer. Não sei o que a senhora acha, se já teria alguma colocação em relação a isso. Sim, é de suma importância. Inclusive, doutor Ângelo, os nossos desafios, eles são grandes. Eu nem imagino o quanto, né? Ontem nós tivemos a má notícia de que, recentemente, nós aprovamos por 398 votos contra apenas 10 os neoplásicos orais, né? A quimio oral, a qual nós defendíamos tanto, e que é tão importante, não somente no período de pandemia, mas em todos os períodos em que esses pacientes poderiam estar se medicando no seio da sua casa, onde é mais confortável, onde intervém o ambiente familiar, que é tão importante nesse tratamento do câncer. Ontem nós tivemos a péssima notícia de que o presidente vetou, nós estamos trabalhando para derrubar esse veto. Então, há poucos instantes, a doutora Carla colocava de uma maneira muito sábia, nossa, eu gostei demais de conhecê-la e estar nesse debate tão importante, tão enriquecedor, em que ela disse, e foi muito clara, e nós também debatemos isso muitas vezes dentro da Câmara, com relação aos tratamentos precoces, né, com relação à prevenção, que quando se fala tanto em orçamento, em gastos públicos, foi por isso que o presidente vetou, dizendo que, infelizmente, no momento a economia não está estável, mas e a saúde? E a vida? Quanto vale? Precisa estabelecer um momento econômico, mas as pessoas podem continuar morrendo? Então, não é essa a visão que nós fazemos, nós estamos lá para defender uma melhor medicina, para defender um melhor tratamento, para realmente estarmos avançando em algo que é tão importante para o brasileiro e para os portadores de câncer, né? Então, hoje, o que a conduta deveria ser rotineira, como há poucos instantes a doutora colocou, de exames de sangue, que poderiam ser pedidos nas unidades básicas de saúde, de ser um programa propriamente dito, para que as pessoas tenham, na verdade, esse diagnóstico um pouco mais rápido, porque leucemias, né, que são tão comuns em crianças, mas as crianças têm dificuldade em explorar a fala, de dizer aquilo que está sentindo. Então, isso depende também da gente, para que nós possamos, enfim, trazer essa luta para nós, trazer essa prevenção, esse trabalho, porque a vida é o que nós temos de mais valor. Então, é também uma luta nossa, eu não diria somente de um programa, mas diria também desse orçamento, que ele é tão importante para que nós tenhamos aí valores oficiais e um orçamento diferenciado para que nós possamos avançar. Hoje, infelizmente, nós temos aí no Brasil ainda máquinas de radioterapia de cobalto, já ultrapassadas. Nós temos aí medicamentos, drogas, e graças a tantos estudiosos, médicos, estudiosos, cientistas, que avançaram nos tratamentos de câncer. Há alguns anos atrás, doutor Ângelo, quando se falava em câncer, era uma sentença de morte. Hoje,
eu digo, gente, esquece isso é coisa do passado. Hoje, quem tem câncer, e eu sou a prova viva disso, que tive em 2006, e hoje exerço uma função de defesa do câncer, e não tenho medo de morrer, não. Vou trabalhar muito tempo ainda nessa defesa, não somente na Câmara, é uma passagem, é um cargo público, eu tenho também outros afazeres, mas de algo que nós podemos realmente efetivá-los. Então, é para isso. O trabalho que nós fazemos lá, tanto com a frente quanto na comissão, é para que nós tenhamos isso na base, né? Para que nós possamos, de fato, o pobre, o rico, e para que todas as pessoas tenham essa oportunidade. Algumas barreiras, como estamos enfrentando agora, na quimio oral, mas a luta continua para que esse veto seja derrubado e a gente possa realmente avançar nas negociações. Deputada, essa é exatamente uma pergunta que nós recebemos aí da audiência. Claro, esse assunto veio à tona, porque aconteceu ontem o veto sobre a lei dos orais. E seria se a senhora pudesse resumir um pouco como isso pode ser, de alguma forma, discutido agora, como a frente parlamentar vai se posicionar em relação à questão do veto, como é que tramita isso dentro da Câmara, como pode ser modificado ou, eventualmente, revertido? Pois é, nós, inclusive, fomos informados ontem pela imprensa, porque a publicação mesmo hoje no Diário Oficial da União saiu hoje, né? Mas ontem nós já estávamos sabendo do que já seria publicado no Diário Oficial. Essa matéria, ela demorou, inclusive, porque o Senado fez primeira parte dele. O senador Regufe, isso ano passado, ele conseguiu uma aprovação por unanimidade. Nós tínhamos um projeto de lei parecido, da deputada Carmen Zanotto, inclusive eu estava como relatora, continuei como relatora nesse projeto de lei do senador Regufe. Entretanto, nós não acrescentamos o da deputada Carmen, porque se nós acrescentássemos ou se a pensássemos, ele voltaria para o Senado, então nós perderíamos tempo. Então, olha como que foi importante a articulação dentro da Câmara, doutor Ângelo. Nós conversamos com a deputada Carmen para que ela não se sentisse ofendida, que era um projeto similar, mas que nós daríamos prioridade ao projeto do senador Regufe, porque nós encurtaríamos tempo. Na verdade, a nossa previsão, nós estamos trabalhando para que esse projeto fosse votado em outubro do ano passado. E aí nós caminhamos, lutamos, infelizmente não conseguimos êxito, e ele só foi aprovado nesse mês de junho. Olha o quanto que demorou, quase um ano depois, né? Então, e a pandemia já estava acontecendo, e esse era um dos temas, como muitos outros relevantes da pandemia, orçamentos extras, uso da máscara obrigatória e tantos outros, mas esse, especialmente para a frente parlamentar e comissão de luta contra o câncer, era uma das nossas prioridades. E aí conseguimos aprovar. Não foi fácil, conseguimos aprovar relâmpago, né, para que nós pudéssemos, então, avançar, e aí tivemos essa péssima notícia. O que nós estamos fazendo agora? Esse trabalho começou a ser feito de imediato, ontem à noite, nós já começamos a trabalhar os pares, todos os pares, inclusive todos os 398 votos de pessoas que atestaram para que eles postulassem realmente esse voto. Como? Eu não vou voltar atrás no meu voto, é de suma importância, nós temos que dar valor à vida. O sim para a quimio oral é o sim para a vida, para que tantas pessoas possam usufruir desse bem que também veio demandado para nós na Câmara, né? De institutos importantes como Lado a Lado, como o EVOC, como o Oncoguia, enfim, que são terceiros setores que também nos ajudam a escrever, que nos ajudam para que, quando essas matérias elas vêm realmente para que a casa possa aprová-lo, nós não tenhamos nenhum tipo de dificuldade de acertar naquilo que nós deveríamos estar atentos aos projetos de leis. Então, o trabalho agora é árduo, não é fácil, né, para que nós possamos falar, e aí agora, companheiros? Nós vamos, então, retroceder ou nós vamos avançar?
para realmente a derrubada do veto, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. A instabilidade econômica não pode ser instabilidade para a vida, porque a vida ela tem um valor muito superior à economia de que nós estamos enfrentando. E nós também estamos trabalhando para que a economia seja estável, é o nosso objetivo também, mas não podemos atropelar, porque a vida ela tem um valor inestimado para todos nós que estamos aí nesse enfrentamento contra o câncer. Perfeito, deputada. Excelente. Tem duas perguntas, eu vou trazer um pouquinho para mim, se a Carla quiser contribuir, que são específicas, viu, Carla, da questão do bortezomib. Você vê, existe realmente aí dificuldades, né? Tem um colega que pergunta na questão dos hospitais universitários, um dos hospitais com dificuldade de aquisição ainda não está sendo comprado o bortezomib. A mesma coisa em relação a algumas OS no estado de São Paulo, a maioria dos CACONs são geridas por OS, também essa dificuldade. Olha, eu atribuo isso a um certo desconhecimento do mecanismo dessa nova PAC, que, inclusive, a gente conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, prorrogar o tempo da execução da FAEC. Né? Então, isso é um dado importante. Então, é fundamental que os CACONs, que os hospitais universitários comecem a utilizar, e comprem o bortezomib, comecem a utilizar e utilizem a nova PAC para exatamente ter um indicativo correto. O valor financeiro da PAC, tanto para a primeira linha quanto para a recidiva, nós temos, do ponto de vista farmacoeconômico, um equilíbrio para a aquisição desses medicamentos. A gente teve uma discussão na semana passada, no nosso webinar da semana passada, que isso é perfeitamente viável. Né, Carla? Você só queria que se você concorda e corrobora aí nesse meu pensamento, eu acho incompreensível isso não está acontecendo. Totalmente. Na verdade, assim, a PAC paga, o bortezomib ele se paga e ainda sobra. A gente falou isso semana passada, né? Os valores aumentaram. Então, o que precisa, na verdade, ser feito é a prestação de contas. Quando você tem... eu não sei como é que faz, por exemplo, a OS não funciona nesse formato, a OS vai fazer a compra direta e ele vai, e quando eles fazem todo o serviço, na verdade, via setor público, é necessário que você tenha uma organização de fazer a PAC. E esse é um problema, viu, Ângelo? Muitas unidades não fazem o preenchimento correto da PAC. Se você não preenche a PAC corretamente, você não vai ter ressarcimento. Então, é simples assim. Na verdade, a gente já está bem afeito a isso. Todos os hematologistas que trabalham no setor público e fazem o trabalho do setor, toda essa parte de envolvimento no tratamento do paciente oncológico, você tem um acesso à PAC, ela precisa ser corretamente preenchida para que você tenha o ressarcimento digno e nesse formato que você possa fazer as compras. Então, a gente na Secretaria de Saúde, como falei, trabalha em nível de licitação, então você deve fazer a licitação, isso é o gestor público que vai fazer isso, os hospitais universitários também fazem nesse mesmo formato, fazem essa compra não é centralizada, então cada local que é orçamentado vai fazer a sua licitação com compra, então, desse item, e o médico vai fazendo o preenchimento das APACs para ter esse ressarcimento desse valor. Mais uma vez, o bortezomib ele se paga, então é inadmissível que não haja acesso. O gestor que não faz isso na sua unidade, daí aquilo que a gente está falando, é importante esse trabalho aqui da BHH fazendo essa divulgação e todas as unidades dos médicos que estão vendo, que os médicos façam essa pressão, entre aspas, né, essa solicitação ao gestor que efetue essa compra. Então, é tão somente por conhecimento. O médico você que está nos assistindo, identifique, então, que o valor é absolutamente totalmente ressarcido com folga, né? Se você fizer uma boa gestão, a gente sempre fala isso, né? O medicamento tem que ser administrado sempre nos mesmos dias, você junta os pacientes nos mesmos dias. Então, lá no Morri, nós temos os dias específicos para a aplicação do bortezomib, para que as ampolinhas sejam usadas, uma ajuda os pacientes não haja desperdício de medicamento, essa é a boa gestão, e você, então, vai ter esse ressarcimento com essa folga financeira.
Obrigado, Carla. É exato. Eu tenho uma sensação, sabe, deputada e Carla, que realmente, muitas vezes, não há um conhecimento exato da parte do gestor, de quem está gerenciando o setor de compras, o setor de faturamento, da exata forma de se cobrar e de se gerenciar esse tipo de situação. E, às vezes, a gente se surpreende, né? O que está acontecendo? A BHH, a gente está tentando elaborar aí, realmente, talvez, um guia, né? Um guia realmente de como de cobrar, de como se executar as APACs, de como funciona esse tipo de gestão, assim, para auxiliar, porque é uma ferramenta que, como você falou, Carla, nós médicos, entendendo melhor o processo, a gente pode chegar no diretor do nosso hospital, no pessoal da farmácia, no pessoal da aquisição, falar, olha, por que esse medicamento está incorporado à Conitec, esse medicamento tem um financiamento adequado, por que razão eu não posso prescrever para o nosso paciente, né, deputado? Isso eu acho que realmente aí é um ponto inaceitável, mas, mais uma vez, reforçando, cabe não somente à sociedade, mas é um papel individual até dos médicos de fazer esse tipo de pressão, do ponto de vista muito positivo, né? Eu acho que é um papel que a gente tem aí. Bom, deputada, a gente está encaminhando aí para o final da nossa discussão. Eu queria abrir aí a palavra para a senhora, já desde já, mais uma vez agradecendo aí pelo convite de participar de uma forma mais ativa, aí, contribuindo com a frente parlamentar e colocando aí a BHH inteira à disposição e fazer esse trabalho junto. A gente entende que as políticas públicas elas são exercidas em todos os lugares, no nosso dia a dia, e dentro da Câmara que nos representa, né, do governo. Eu acho que isso é fundamental. Obrigado, viu, deputado? Eu queria deixar uma palavra aí para a senhora expor aí o que a senhora desejar e contando com a nossa contribuição. Obrigada, Ângelo. Eu só quero, de fato, agradecer e, mais uma vez, efetivar. Nós somos demandados, né? Assim como nós somos representantes de toda a população brasileira, nós também temos que ouvi-los, né? Então, é dessa maneira que nós colocamos aí as duas audiências, né, que serão programadas para setembro, numa data específica. Vamos conversar contigo, com Dante. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter bons frutos. E, de fato, agradecer, né? É muito importante. 1 hora só passou muito rápida, então, na próxima webinar que nós possamos falar um pouco mais, eu penso que não somente para nós que estávamos aqui debatendo, para quem está tendo a oportunidade aí de usufruir um pouquinho daquilo que nós temos de conteúdo para passar para todo o Brasil, para todo mundo, eu não tenho dúvida de que só iria enriquecer. E estamos ativos, né? Estamos aí prontos para que muitas mudanças possam vir a acontecer. As políticas públicas, elas são coletivas, elas acontecem coletivamente, por isso que são importantes esses debates. Então, gratidão pela oportunidade, parabéns, doutora Carla, muito honrada em participar de um debate junto com a senhora, doutor Ângelo, Dante, e a todos que participam aí da ABHH, muito obrigada, ficam aqui os meus agradecimentos de coração a vocês. Muito obrigado, deputada. E conte conosco, né, nesse trabalho que eu espero que vai ser, tenho certeza que vai trazer frutos aí para a nossa sociedade, para o atendimento aos nossos pacientes, que é, a todos os efeitos, nosso principal objetivo, né? É melhor atender os nossos pacientes e ter aí uma equidade aí dos sistemas público e privado, fundamental, o direito ao acesso, o direito à saúde, o direito ao tratamento, é igual para todos os brasileiros, né? Isso é uma missão nossa, e a gente tem certeza que, trabalhando junto, a gente vai conseguir um dia chegar a esse ponto. E agradecer também a Carla, desejar sorte, né, Carla? Nós, hematologistas, ocupamos muitas vezes posições-chave, saímos um pouco do atendimento, na gestão, e eu tenho certeza aí a gente se conhece há tanto tempo, do seu trabalho e da sua capacidade de trabalho, principalmente. Obrigado aí por estar presente aí, compartilhando aí essa discussão. Eu que agradeço muito o convite,
preciso dizer a vocês que vocês estão diante aqui do Ângelo, que é um excelente gestor. Ele faz um trabalho maravilhoso aí, muito pioneiro dessa questão do acesso ao medicamento, e é um lutador, um herói lutador em prol do tratamento dos pacientes com mieloma. Então, eu super agradeço. Ângelo é um grande amigo, um professor, então eu só sou extremamente grata. Para mim é uma honra estar com você aqui, Ângelo, com o Dante também. Obrigada, deputada, obrigada pela sua disponibilidade. Lutar a favor dos pacientes com câncer é fundamental. Nós estamos juntos na luta realmente para que todos os pacientes tenham melhor acesso, não só, como falamos, ao tratamento, mas a um diagnóstico e a um acompanhamento de uma forma digna. Então, nós lutamos juntos nessa proposta e entender que, assim, realmente há uma sensação, uma ideia de que todos nós estamos aqui no mesmo barco, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando cada vez melhor e juntos, né? Estarmos juntos nesse processo é fundamental. Mais uma vez, a gestão ela só funciona bem se os médicos da ponta também entendem o seu papel. Isso realmente tem sido muito bom. E, mais uma vez, eu agradeço que a BHH tem se posicionado para que haja essa possibilidade do pertencimento do médico ao entendimento da sua responsabilidade, do seu lugar, em lutar realmente, em trabalhar junto para que possa permitir o melhor acesso aos pacientes, não ficar esperando que caia do céu, né? A gente precisa trabalhar junto para que isso tudo aconteça. Para mim é uma honra, muito obrigada, e eu sou pequenininha aqui diante desses gigantes e só agradeço essa oportunidade. Obrigada. Imagina, Carla, obrigado. Vou passar então a palavra para o Dante. Por favor, Dante. Obrigado, Ângelo. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da BHH, agradecer a deputada Silvia, agradecer a Carla, agradecer ao Ângelo, e quero lembrar um aspecto que eu acho extremamente importante. A gente precisa organizar as ações, e é isso que a BHH tem tentado fazer, organizar as ações. Porque quando você organiza as ações, sem dúvida nenhuma, a chance de sucesso é muito maior. Portanto, deputada, conte conosco, nós estamos aqui absolutamente à disposição para ajudar nesta organização. E, de antemão, de novo, quero agradecer e reiterar que aceitamos honradamente o seu convite. Muito obrigado. Um abraço, Ângelo, um abraço, Carla, um abraço a todos e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.